Boa tarde, senhores ouvintes. O nosso convidado de hoje é o Sr. Paulo Jorge Rodrigues Duarte, candidato à presidência da Câmara Municipal de Vouzela pelo CDS-PP. É licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, tem 40 anos, casado e um filho. Nasceu em França e reside em Viseu, onde exerce a advocacia. Foi fundador da Secção de Defesa dos Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra. É presidente da Comissão Conselhia de Vouzela do CDS-PP. É membro da Comissão Política Distrital e do Conselho Nacional do CDS-PP. Boa tarde, Sr. Sr. Nas últimas eleições, em 2005, o CDS teve, digamos, um ligeiro aumento de votação. Com perspectivas é que o Sr. parte para estas eleições de próximo dia 29? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o amável convite que me foi feito pela Rádio Lafões e cumprimentar a audiência desta rádio através da pessoa do seu jornalista e dos seus funcionários. Dizer que fazer-lhe apenas uma pequena correção, não foi em 2005, as últimas eleições foram em 2009, mas é uma pequena correção sem grande importância, até porque a votação no CDS se manteve mais ou menos estável, ou seja, andou sempre por uma votação relativamente baixa. O que nós pretendemos, efetivamente, com esta candidatura, é de alterar esse dado. Portanto, e o lema da nossa campanha até é um lema que vai nesse sentido. O lema genérico é coragem para mudar. Ou seja, para alterar os dados que agora referiu, o que nós pretendemos, a mensagem fundamental que pretendemos transmitir é esta. É de que os cidadãos têm que ter coragem para mudar. Passamos, obviamente, apresentamos as nossas propostas, mas também passamos a bola para os eleitores. E os eleitores, face às nossas propostas, devem ter também, no momento da votação, coragem para mudar. E disse bem, quando referiu os resultados do CDS, que nunca foram muito famosos, a não ser há cerca de 20 e tal anos, que tivemos um vereador. O CDS nunca teve a oportunidade de governar em Vouzela. Entre outros sítios também, em São Pedro do Sul e Oliveira de Frades, penso eu. Mas em Vouzela, que é o que aqui nos traz, nunca teve a oportunidade, efetivamente, de governar, e penso que, se calhar, é agora a altura de se dar essa oportunidade. A alteração, esta candidatura é uma candidatura que rompe um pouco com os cânones dos partidos políticos no Conselho. É uma candidatura composta maioritariamente, poderei dizer que andará à volta dos 80% de gente independente, que não tem filiação no partido. Eu tracei como perfil do candidato, antes de partir para os convites, o perfil do candidato era precisamente do candidato do CDS em Vouzela, era o seguinte: portanto, gente jovem, com formação e com família, e que não estivesse ligada à atividade política, mas que dentro da sua própria área tivesse já dado provas, já tivesse prestado provas do ponto de vista da sua profissão. E, graças a Deus, conseguimos efetivamente reunir uma equipa de gente jovem. Eu posso dizer que as idades andarão entre os 25 e 45 anos, sobretudo para o Executivo, e eu refiro-me essencialmente ao Executivo, embora para a Assembleia já seja um leque mais representativo, mas para o Executivo, efetivamente, consegui reunir uma equipa de gente independente, eu penso que filiado serei eu ou outro, de gente independente, de gente nova, gente com provas dadas, com família, com profissão, e que não estivesse ligado à política dos últimos 20, 30 anos no Conselho. Portanto, as perspectivas, voltando ao cerne da sua questão, as perspectivas parecem-me francamente animadoras. Quanto mais não seja, e estabelecemos como objetivo, o aumento da votação. E o aumento da votação parece-me que é um desígnio, um objetivo, que é francamente atingível, até pela qualidade das pessoas que fazem parte da lista, obviamente sem desfazer das outras listas, que terão também gente de qualidade e que apresentarão seguramente as suas propostas. Mas, efetivamente, as perspectivas do CDS em Vouzela, respondendo definitivamente à sua questão, são francamente animadoras. O Sr. ao traçar este perfil do candidato, o Sr. entende que a população já não acredita nos políticos, digamos, de carreira?
Não, eu não costumo dar, nem dou, e costumo realçar isto com bastante ênfase. Eu não dou para o peditório de que os políticos são todos maus, são todos corruptos. É um peditório para o qual eu francamente não dou. Acho que são expressões que levam a que a população efetivamente apelam ao mais básico da população. Efetivamente, há políticos bons, há políticos maus. Há profissionais bons, há profissionais maus. Esta coisa de que os políticos são todos maus e fazem muito mal, não é algo que eu, obviamente, fomento, até porque é perigoso do ponto de vista democrático. Porque tenhamos maus políticos, é com eles que temos que viver. E, efetivamente, se é preciso fazer uma triagem dos bons políticos, os bons ou os maus políticos, essa triagem faz-se nas urnas. Daí, isso vai entroncar precisamente no nosso lema, que é ter coragem para mudar. Muitas vezes por habituação, muitas vezes porque, enfim, estamos habituados a sempre ver os mesmos, os próprios votantes, os próprios eleitores se acomodam e votam naqueles que, enfim, estão habituados a votar. É precisamente para romper com isso que eu me candidatei. Porque entendo que está na hora de deixar de dizer mal na mesa do café. Está na hora das pessoas aproveitarem para expressarem, em primeiro lugar, aquilo que pensam, aquilo que querem, através do voto e de outras coisas muito mais, porque a democracia é muito mais do que o voto. Mas parece-me que é uma oportunidade que é dada ao cidadão eleitor para mudar. Se não está contente. Se está contente, pois que continue. E a ideia que temos, efetivamente, com esta candidatura do CDS é de romper com hábitos, de romper com aquela rotina instalada do voto de 4 em 4 anos, onde são permanentemente eleitos os mesmos. Basta ver, eu falo por Vouzela, portanto que penso eu que em 30 e alguns anos de democracia autárquica, não é, são sempre os mesmos. O PS, o PSD, com todo o respeito pelos dois partidos, são dois grandes partidos da democracia portuguesa. Mas penso que este apelo faz sentido. O apelo de que o cidadão, a dada altura, deve dar oportunidade e deve romper com hábitos que podem eventualmente estar instalados. Mas o que é que leva a população, doutor, a ter medo de mudar? E eu não digo que seja medo. Repare, as pessoas não andam amedrontadas, nem há sequer medo. Vamos lá ver. O que eu digo é que, muitas vezes, não chega a informação ao cidadão. Outras vezes as pessoas têm as suas vidas. E sabe Deus, muitas vezes, a dificuldade que as pessoas têm para gerir a sua própria vida do dia a dia e para estar a preocuparem-se ainda com a política, etc, etc, etc. O que eu digo é que, se calhar, mais vale que os cidadãos percam 5 ou 10 minutos a ler, a ver, a observar e depois votar naqueles que efetivamente entendem que devem representá-los, do que, por rotina ou por hábito, votar alternadamente nos partidos que têm governado o país e as autarquias. E, portanto, eu penso que não há medo, não é essa a questão, de modo nenhum, não é medo absolutamente nenhum. Às vezes é porque as pessoas, compreensivelmente, têm mais que fazer do que estar a pensar na política, do que estar a ver quais são os atores, do que estar a ver quais são as propostas. E depois cria-se, de facto, o hábito de votar. E o voto, enquanto hábito, a mim não me parece saudável do ponto de vista democrático. Doutor, as pessoas para mudarem e esperam e bem necessariamente que haja propostas novas, porque costumam dizer mais do mesmo, então deixamos ficar como está. Que propostas novas aqui o CDS e concretamente o doutor traz para o eleitorado? Concordo em absoluto com o que disse. Para mudar, para ser do mesmo, mais vale deixar estar como está. Isso concordo em absoluto. Agora, o que é preciso é, efetivamente, e aí sim entra a qualidade dos políticos, é apresentar propostas que depois cativem as pessoas, para aquelas, eventualmente, que estejam interessadas no fenómeno político, que eu penso que devem ser todas, porque, no fundo, a política é a possibilidade de se decidir sobre a vida de todos, não é? E quando se decide sobre a vida de todos, decide sobre a vida de cada um. Eu penso que, já lhe disse que há aqui do ponto de vista dos protagonistas que nós apresentamos, há aqui uma alteração. Efetivamente, são quase todos eles independentes e, portanto, do ponto de vista dos protagonistas, esta é a alteração que propomos. Do ponto de vista das políticas, nós começamos por 2 aspectos essenciais. Primeiro, como eu acho que devem ser desenvolvidas todas as políticas, que é, primeiro,
fazer um diagnóstico, depois analisar e, por fim, decidir, dar soluções. Soluções, ainda há dias um ilustre colega meu de partido dizia que devíamos ter medo dos autarcas, mas medo mesmo, dos autarcas que tivessem a certeza absoluta do que é bom para os cidadãos. Porque esses são efetivamente os que cometem os maiores erros. Se há uma coisa que a minha candidatura não tem, é querer pretender ter a certeza absoluta sobre aquilo que os cidadãos querem. Aquilo que os cidadãos querem, só os cidadãos sabem. E, portanto, o fundamental aqui é que o Estado, e esse meu colega de partido dizia, e dizia muito bem, ainda recentemente numa entrevista, estou a falar do Secretário de Estado do Turismo, o Dr. Adolfo Mesquita Nunes, dizia que uma das principais funções da Secretaria de Estado do Turismo, enquanto ele estivesse à frente, era precisamente o de desamparar a loja dos agentes económicos que trabalhavam no setor do turismo. Não posso concordar mais com essa enfim, asserção. Porque, efetivamente, o Estado tem sido, ao longo dos anos, quando não ajuda, muitas vezes entrava, impede, entorpece a própria atividade económica e a própria sociedade. Portanto, uma das características fundamentais é os autarcas que têm a certeza absoluta daquilo que os cidadãos querem, acabam por vir a ser perigosos. Portanto, ou seja, temos que auscultar a população, saber o que ela pretende. E para isso há que ter a humildade democrática de compreender que nem sempre tudo aquilo que nós idealizamos é possível e vai ao encontro daquilo que as populações querem. Agora, podemos ter propostas. E essas propostas passam essencialmente... Também tem que saber aquilo que elas necessitam também, não é? Tal e qual. Por isso é que eu lhe dizia há bocadinho do diagnóstico. É preciso fazer um diagnóstico do Conselho de Vouzela. E nesta altura, qual é a imagem que o doutor tem do Conselho? Ou seja, o diagnóstico não é... A imagem não é minha, são dados objetivos, são dados que existem. E eu deparei-me com... Para não estar a amassar com números, deparei-me efetivamente com indicadores sociais que vinha até num jornal que era ao Público, e nós fizemos, e eu até me dei o trabalho de estar a verificar e de fazer aqui assim uma espécie de comparativo entre os três principais concelhos da região de Lafões. E o que me alarmou essencialmente, relativamente ao Conselho de Vouzela, que é esse que me interessa, é que estamos face aqui a uma realidade no Conselho de Vouzela que é a do envelhecimento da população. Isso traduz-se no índice de envelhecimento, por exemplo, que é superior sensivelmente ao de Orbeira de Frades e um pouco mais do que o de São Pedro do Sul. Mas é quase o dobro da média nacional. É quase o dobro da média nacional. Aqui, relativamente também aos pensionistas da Segurança Social, também tem mais pensionistas. E outro dado ainda mais alarmante, que são os habitantes por médico, que quer dizer que a média nacional é 246 habitantes por médico. Em Vouzela temos uma média de 1.314 habitantes por médico. Ou seja, o setor da saúde é um setor muito importante, muito sensível. E não é com a diminuição de serviços, como a recente extinção em Vouzela, e agora parece-me que regressou, mas por pouco tempo, quer dizer, são aquelas coisas que não se percebem do ponto de vista da administração, não é local, porque a local aqui não tem culpa nenhuma, da administração central, que é brincar com as pessoas. Brincar com as pessoas. O encerramento do serviço de atendimento permanente, com condições até razoáveis para estar ali localizado. Sai de Vouzela, depois regressa por uma semana porque estão em obras. Isto é qualquer coisa que o cidadão depois não entende. Mas mais até do que o atendimento permanente, o serviço de atendimento permanente, urge aqui, face a estes dados que aqui estão e que eu admito que são verdadeiros, a média de 246 habitantes nacional em Vouzela é para aí 6 vezes mais. 6, ou por outra... Ou seja, em termos de população, é 6 vezes mais população por cada médico. Portanto, isto hoje... Mas para isso é preciso ter, de facto, poder político para reivindicar. Como é que isso como colocava? Exatamente. Isto é uma decisão do Poder Central, mas qual é o papel O papel e penso que a Câmara Municipal de Vouzela também teve essa necessidade de reivindicar, e penso que terá reivindicado junto do Poder Central. O problema é só este. É que no Poder Central só nos ouvem se nós temos peso. E só há peso se houver pessoas. E esta questão da deserção, por assim dizer, dos serviços, é uma pescadinha de rabo na boca. Porque haverá cada vez menos serviços se houver cada vez menos população.
E se houver menos serviços, menos população há. Como é que se quebra este ciclo? Este ciclo só se quebra com o repovoamento. Isto quase parece aquelas leis do Dom Dinis, não é? E Dom Fernando, por exemplo, que quiseram repovoar o centro qualquer dia. Teremos, efetivamente, que apelar a leis do género das Três Marias, portanto, para repovoar o centro do país e o interior. Como é que se repovoa, efetivamente, o Vouzela, que é o que nos interessa aqui, essencialmente? Não há outra alternativa que não seja a criação de emprego. Não há. Isto poderá, porventura, ser um discurso que se ouve agora em todas as candidaturas. Não se faz de todo em todo com uma varinha mágica. Mas lá estávamos a entroncar precisamente no discurso do meu colega, que dizia, de partido, que dizia essencialmente isto. O Estado, pelo menos, tem a obrigação de não atrapalhar. Mas tem, quanto a mim, ainda mais uma obrigação, que é de promover. Que é de promover. E, portanto, o Estado tem, e neste caso as autarquias locais, sobretudo as câmaras municipais, têm efetivamente que promover. As câmaras, já lá vai o tempo, e aí efetivamente eu tenho que dizer isto, já lá vai o tempo das grandes obras. As infraestruturas, efetivamente, apesar de ainda haver margem para fazer algumas infraestruturas, este não é o tempo das obras. Este é o tempo da qualificação. Este é o tempo do investimento. Isto não se faz porque não são as câmaras que investem. Não podem. Não têm capacidade financeira para o efeito. O que as câmaras podem fazer, e é isso que o CDS propõe, por exemplo, em Vouzela, é promover o concelho. É tentar ser um concelho amigo do investimento. Para isso, o CDS propõe, entre outras medidas, mas uma delas é essencial, que é a criação da Agência Municipal de Investimento. Esta Agência Municipal de Investimento, sem recorrer a mais mão de obra, a mais problemas, a mais contratações, com os técnicos que tem, e que são bons, e que são qualificados, fazer um local onde todos os investidores sabem que se quiserem dirigir, e os empresários da região, se quiserem lá dirigir, e se quiserem tratar de problemas do seu investimento, da sua empresa, todos eles, de licenciamento, de taxas, sabem que é ali. E ali há uma obrigação fundamental, e haverá uma obrigação fundamental, a de acolher o empresário como se fosse um bem precioso. O setor define alguns setores prioritários e específicos para o Concelho de Vouzela? Os setores prioritários são, essencialmente, o de redinamizar as zonas industriais. Eu sei que está a ser feito um esforço, nomeadamente em Queirã, com a criação da zona industrial de Queirã, mas, efetivamente, fazer, em primeiro lugar, um diagnóstico da zona industrial, por exemplo, de Vouzela. Eu penso que, e tanto quanto eu tenho conhecimento, não há um instrumento que permita dizer a situação jurídica de muitos dos lotes que lá estão. Em que situação estão as empresas que lá estão? Se estão bem, se estão mal, se estão fechadas, se estão abertas. Em que situação está a zona industrial de Vouzela? Quantas empresas lá estão instaladas? Se estão a laborar? O que é que as empresas precisam? E isso não é dizer, bom, a Câmara disponibiliza-se para... Não. A Câmara não tem que se disponibilizar. A Câmara tem que ir ao encontro dos empresários que lá estão. A Câmara não pode estar numa posição de venham ter connosco que nós ajudamos. Não, não. A Câmara tem que ir ter com os empresários. Efetivamente, e como dizia há bocadinho, o empresário é um bem precioso. E o seu investimento e a forma de criação de riqueza em Vouzela passa essencialmente pelos empresários e pelo investimento privado. Esta agência que nós propomos, a Agência Municipal de Investimento, tem como objetivo fundamental acompanhar o investimento, tratar dos licenciamentos, desburocratizar, acompanhar todo o processo de licenciamento, saber o que é que os empresários precisam, quais são os seus anseios, quais são as suas preocupações. E outro papel ainda mais importante que esta agência tem que ter, que é o de promover o concelho. Promover economicamente o concelho. Dizer quais são as mais-valias. Dizer quais são as áreas onde é possível investir. Dizer que temos uma zona industrial que permite, por exemplo, a ligação por rede de fibra óptica de largo espectro. Portanto, tudo isto, oferecer, promover, é uma agência de promoção económica. E em termos de incentivos, doutor,
para o investidor apenas, digamos, a cedência do lote de terreno? O setor propõe outro tipo de incentivos? Tem que ser mais. Tem que ser mais. Os incentivos têm que ser, olha, como já disse agora, no apoio, na parte de tudo o que tem a ver com burocracias. Porque muitas vezes, aliás, este parece-me ser o principal problema em Portugal, do que as pessoas se queixam. Os processos de licenciamento em Portugal, em média, isto está estudado, andará à volta dos 2 anos. Isto é incomportável. Eu sou advogado e conheço bem essa área do investimento. E, de facto, há uma data de agências que têm que se pronunciar, de licenciamentos, que ficam muitas vezes nas secretárias. O que é que nós podemos fazer em Vozela? Vozela e no país, mas em Vozela, que nos interessa, é ajudar a que isto não seja assim. É ajudar a que este gabinete se preocupe com aquele empresário. E que pegue no telefone, e que mande fax, e pergunte como está o processo, e que faça pressão no bom sentido, para que as coisas andem depressa. Depois, relativamente aos impostos. Há leis que regem os impostos e, neste momento, há uma espécie de espartilho financeiro de todas as câmaras. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a acenar com milagres do ponto de vista financeiro. As câmaras não podem, neste momento, gastar muito mais dinheiro. As câmaras têm formas de se financiar, são as taxas, IMI, derrama, mas o essencial são as transferências do Estado, as transferências centrais e depois os programas de apoio europeus. Portanto, tentar através... Mas preconizava, por exemplo, há uma atração em termos da derrama e dos impostos locais? Com certeza, em tudo o que for possível baixar impostos, o CDS estará lá. Tudo o que for possível, tem que ser sustentável. Porque, efetivamente, fazermos obra à custa do bem, do dinheiro dos outros, porque não há, já dizia a Margaret Thatcher, que não havia aquela coisa que se chama dinheiro público. Não há dinheiro público, há dinheiro privado que é utilizado pelo Estado. O dinheiro público não existe, o dinheiro é de todos, mas não existe. O Estado financia-se com dinheiro que é da sociedade. E, portanto, quando utilizamos esse dinheiro, que é de todos, efetivamente temos que ter muito cuidado, mais do que quando utilizamos o nosso próprio. Portanto, ou seja, tudo o que seja financeiramente sustentável e onde seja possível diminuir os impostos e as taxas para acomodar os cidadãos que queiram investir em Vozela, isso tem que ser feito. Tem que ser feito e tem que ser estudado. Por exemplo, esta agência de investimento municipal que propomos teria que trabalhar também em conjunto com as universidades. Vozela está entre duas cidades, está, embora mais perto de Viseu, naturalmente, mas também tem uma universidade muito boa, a Universidade de Aveiro, tem o Instituto Politécnico de Viseu. Com estes técnicos, fazer um levantamento das necessidades e das potencialidades do próprio Conselho. Obviamente, o Conselho tem potencialidades do ponto de vista agroflorestal, tem uma botânica extraordinária, tem uma floresta ótima. Não há aproveitamento económico disso. Nenhum. Quer dizer, nós temos, de facto, a reserva botânica de Camarinha, o Luendro, efetivamente que é. Mas, do ponto de vista económico, qual é e qual tem sido a utilização económica e a potenciação económica disso? Mais uma vez digo, nós não temos, o CDS e esta candidatura, a pretensão de saber exatamente o que é bom para os outros. Mas precisamos de, pelo menos, estudá-las. Precisamos de saber. Alguém sabe que utilização tem sido dada, a utilização económica, as potencialidades agroflorestais? Não me parece que isso esteja a ser tratado com o devido enfoque. E, portanto, em conjugação com instituições como as universidades, e boas que as temos. E aí encaixará também a questão da intermunicipalidade, não, Sr. Com certeza. Cada vez mais importante. A intermunicipalidade é, sem dúvida nenhuma, uma forma de ganhar massa crítica para uma região. Uma região, efetivamente, só se desenvolve se tiver massa crítica. Isto vai ao encontro, inclusivamente, da perda dos serviços. Vozela tem que ter massa crítica. Não tendo população fixada, não tendo emprego, é óbvio que vai perdendo as suas valências. Nós estaremos e estivemos sempre na luta, na primeira linha da luta, contra a perda de serviços em Vozela. E essa é uma luta essencial, de vida ou morte, para Vozela. Mas convenhamos, tem que haver pessoas para os serviços. E para haver pessoas tem que haver emprego, tem que haver sustentabilidade económica. Nós temos que atrair investidores, dê por onde der. Temos que atrair investidores, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Temos que estar O senhor entende que este serviço deve existir em qualquer um dos 3 concelhos
da região, considerando... Com certeza, e repare, sem ou realmente bairrismos... Ou dentro desse princípio da intermunicipalidade poderia haver serviços, enfim, num concelho e outros serviços noutro. Serviços num concelho, serviços noutro, eventualmente poderá ser, até do ponto de vista da complementariedade. Não me custa admitir que haverá serviços que ficariam melhor num dos concelhos, outros que ficariam melhor noutro concelho. Embora, mais uma vez lhe digo, Vouzela tem uma centralidade geográfica que é interessante. Mas, obviamente, se há aqui um fenómeno de interdependência económica e geográfica, essa interdependência tem que existir também relativamente aos serviços. Por que não? Mas esta junção, esta intermunicipalidade, esta capacidade de trabalhar em conjunto com os outros, é com as universidades, é com as escolas, é com os empresários, é com os outros municípios, com certeza, é com as juntas de freguesia. Portanto, hoje trabalhar significa trabalhar em rede e do ponto de vista do desenvolvimento e do ganho de competências e de capacidades, tem que ser um trabalho feito em rede e em conjunto. Portanto, mais uma vez lhe digo, o CDS tem como objetivo fundamental, em primeiro lugar, economia, em segundo lugar, economia, e ouso dizer novamente, em terceiro lugar, economia. Isto também põe aqui uma questão da mobilidade das pessoas, não é, doutora? Como é que vê, enfim, a questão da rede viária aqui no Conselho, concretamente de Vouzela, e depois em termos da região? Olha, eu vou-lhe dar uma resposta que se calhar não é politicamente correta, mas eu estou aqui para dizer aquilo que penso e não para dizer aquilo que acho que me traz frutos. Eu entendo que, mais uma vez me repito, o tempo das obras terminou. O que há é ter a capacidade de fazer obras de manutenção, de permitir que, efetivamente, a rede viária tenha capacidade para servir as pessoas o mais possível e nas melhores condições possíveis de segurança e de transporte. E, efetivamente, não me parece que, neste momento, seja uma prioridade dos governos, sejam eles locais, sejam municipais, sejam nacionais, a prioridade é a construção de mais estradas, a não ser em situações que sejam absolutamente gritantes. Não lhe nego que esse tempo, efetivamente, quanto a mim, já passou. Poderá voltar mais tarde, mas neste momento não é possível. O que há é fazer obras de manutenção para que as pessoas circulem com segurança. E, portanto, a rede viária parece-me razoável, até em comparação com outros concelhos e com outros municípios. Eu dou muitas vezes o exemplo da Irlanda. A Irlanda teve um desenvolvimento económico extraordinário nos últimos anos, depois teve este problema financeiro, que teve mais a ver com os bancos até do que com o próprio Estado. Mas a rede viária da Irlanda, comparada com a nossa, é extraordinariamente fraca. Quer dizer, é uma coisa até estranho que um país anglo-saxónico assim seja. O que significa que nem sempre o modelo de desenvolvimento económico que foi defendido nos últimos anos em Portugal foi o melhor. Portanto, ou seja, o desenvolvimento fez-se mais pela criação de infraestruturas e não tanto pela qualificação. E não tanto pela parte das empresas e da economia e da exportação. Agora estamos a corrigir isso porque fomos praticamente forçados a fazê-lo. De 15 em 15 anos, efetivamente, temos um resgatezinho e isso é extraordinariamente mau para Portugal. Portanto, para concluir a resposta à sua pergunta, entendo que, de facto, desse ponto de vista, não haverá necessidade, ou pelo menos não é urgente, a criação de novas redes viárias, de novas estradas, com situações pontuais, onde poderá eventualmente haver uma intervenção, mas olhar sobretudo para a segurança das que já existem. Deixe-me só, se me permitir, não sei se me permite, do ponto de vista, e continuo a focar isto na economia. Outra das propostas do CDS é a de criação de um Conselho Económico. Porque, efetivamente, mais uma vez, na perspectiva de que tem que ser a população a decidir aquilo que pretende. E não o político iluminado que sabe o que a população pretende. E aqui, assim, a criação do Conselho Económico Municipal, que englobaria os empresários, as escolas, as juntas de freguesia. Neste Conselho estaria também a Câmara Municipal, onde poderia, efetivamente, ter aqui uma interação com os empresários, uma interação com as populações, no sentido de definir estratégias conjuntas. Isto também se reflete naquilo que nós pretendemos, que é o de não ter a Câmara que está disponível para... A gente ouve muitas vezes este discurso dos políticos locais, que é a Câmara está disponível para... A Câmara não tem que estar disponível para... A Câmara tem que ir à procura das pessoas.
E este Conselho Económico traria as pessoas para a Câmara e com a Câmara, e a Câmara iria também ao encontro delas. O senhor defende aquilo que os chamados orçamentos participativos? Defendo. Por duas razões muito simples. A razão da participação das pessoas, que se sentiam muito mais representadas depois no orçamento que ali estaria, obviamente dentro dos limites que são possíveis, dos limites financeiros, dos limites legais, mas só o processo, há questões que o mero processo de participação é já ele próprio um programa. E, portanto, só o processo de participação dos cidadãos na condução política e financeira do seu próprio Conselho é já uma vitória enorme. E, portanto, eu defendo os orçamentos participativos o mais possível dentro das regras legais existentes, com certeza. O doutor falou na questão da rede viária. Em termos das infraestruturas, as chamadas infraestruturas básicas, acha que, em termos de saneamento e do abastecimento de água, o Conselho está bem servido, doutor? Eu falava-lhe das situações pontuais. A situação pontual que a mim me choca um pouco. Quanto ao abastecimento de água, parece-me que andará à volta dos 80%, 90% em termos de abastecimento de água. Poderá eventualmente haver necessidade de fazer um aumento pontual. Parece-me que, em termos globais, o abastecimento de água até é de qualidade e, portanto, aí não me parece que seja necessário um investimento muito grande. O que me choca um pouco é que, no século XXI, ainda estejamos com uma taxa de 35% de saneamento básico. Por alguma razão se chama básico. Quer dizer, um país, efetivamente, com estas taxas, ou, já não digo um país, uma região, um concelho, com estas taxas de saneamento básico, parece-me pôr-se a jeito para ser comparado com países do terceiro mundo. Eu não digo que isto tenha sido responsabilidade, ou que seja responsabilidade dos executivos que estiveram até aqui, de modo nenhum, até porque as câmaras não têm, sobretudo a de Pousela, não têm capacidade de financiamento para executar uma obra destas e pôr a 100%. Portanto, aí, o seu dono. O que é facto é que, mais uma vez entroncamos no mesmo, é necessário haver capacidade de pressão política. É necessário que uma região tenha capacidade de pressionar, de reivindicar. Ora, com uma crescente desertificação, com a crescente saída de jovens, com o envelhecimento da população, não é possível. Só é possível havendo massa crítica. Massa crítica é com fixação das populações. A fixação das populações só se faz, lá está, a nossa prioridade 1, 2 e 3, com a economia, com empresas, com investimento. E, portanto, estes 35% de saneamento, tudo faremos, sem demagogias baratas, porque o dinheiro não cai do céu. O dinheiro é de todos nós. Tudo faremos para conseguir o dinheiro para, pelo menos, aumentar significativamente, se não, olha, para o dobro, ou o que for possível. Não é? Inclusivamente, tentando captar o próximo quadro de referência estratégica nacional, etc, etc. Portanto, todos os subsídios possíveis para resolver isto, porque isto, de facto, é um indicador que me envergonha e penso que envergonhará toda a gente. E é um fator de desenvolvimento. E de fixação de fixação, que as pessoas sem qualidade de vida não fixam. Com certeza. Inclusive poderão ter o seu emprego no Conselho, mas se não depois irem a residir para outro Conselho. Ora, está. E falar nisso, doutor, em termos de questões habitacionais, acho que Pousela oferece condições para os jovens fixarem, ou aqui também a Câmara poderá ter algum papel? Se formos do ponto de vista genérico, Pousela oferece todas as condições para se ter uma qualidade de vida extraordinária. Pousela é uma terra lindíssima, Conselho, tem condições extraordinárias de todos os pontos de vista que queiramos ver. Assim as pessoas ajudem a que isso aconteça. A Câmara, obviamente, parece-me que não tem outra alternativa que não seja a de criação de um parque habitacional maior. Mas esse parque habitacional não é feito pela Câmara. Esse parque habitacional aumenta se houver pessoas a quererem residir e a pedirem licenças para construção. O que a Câmara pode fazer é em termos de infraestruturas. Eu penso que o PDM já estará aprovado e, portanto, que há zonas habitacionais que já foram aprovadas. A única solução é, face à procura, depois aumentar a oferta das infraestruturas para que as pessoas se possam aí instalar. A questão dos impostos.
pressuposto municipal, baixar ao mínimo possível, eu penso que isso que até já estará a ser feito, e, portanto, ou seja, criar condições em termos de infraestruturas para que se possa construir com qualidade, de forma sustentável e de forma, enfim, a produzir construções que sejam de qualidade. O tempo da construção desenfreada para se poder receber os dinheiros dos licenciamentos, de facto, também já passou. E, portanto, a construção agora tem que ser de qualidade. E tem que ser uma construção feita no sentido de dar conforto às pessoas, mas também de se integrar do ponto de vista patrimonial no conjunto edificado de Vouzela, de forma a que também não seja, enfim, destouro daquilo que se quer oferecer, que é uma construção com características. Mas nesta área o doutor acha que nesta altura há um déficit? Não me parece. Não me parece por uma razão muito simples, não há população. Ou seja, isto continuamos a bater na mesma. Precisamos de gente. Se não há gente, não há necessidades. E, portanto, nós precisamos de gente. Quando tivermos mais gente, vamos ter mais necessidades. E a Câmara tem que estar preparada para tratar dessas necessidades. O aumento do parque habitacional. Se não há gente, não vai haver necessidades. E então, assim, é tudo fácil de gerir. Quer dizer, ninguém precisa de nada porque não há pessoas. O que nós queremos é pessoas no Conselho. Muito bem, doutor, nós iríamos fazer aqui um curto intervalo. Senhores ouvintes, interrompamos então aqui a nossa conversa com o Dr. Paulo Duarte e voltamos já. Retomamos então a nossa entrevista com o Dr. Paulo Duarte, candidato no CDS-PP à Câmara Municipal de Vouzela. Doutor, nós, antes do intervalo, tínhamos estado a falar na questão do setor industrial, como um setor com importância para o desenvolvimento do Conselho. Outro setor que aliás se considera, muita gente considera que o Conselho de Vouzela tem uma vocação natural para isso, que é a questão do turismo. Doutor, nesta área, que a pessoa estou concretamente e o CDS trazem de novo? Sem dúvida nenhuma, o setor do turismo é provavelmente aquele com maior potencialidade no Conselho de Vouzela. Muito simples, por uma razão muito simples, que é o facto de oferecermos uma paisagem e recursos naturais, ambientais, ecológicos e de paisagem ímpares no país. Trata-se de uma região e de uma zona lindíssima do país. E, portanto, esses recursos também têm que ser potenciados. O turismo também depende da promoção. Isto é, promover Vouzela enquanto recurso turístico, enquanto destino turístico, passa por promovê-lo, quer a nível nacional, em todas as feiras de turismo, mas também junto das agências de turismo, agências nacionais e agências internacionais. Provavelmente, se o meu amigo for a alguma agência para marcar uma viagem, não encontrará lá grande informação sobre a Vouzela. E, portanto, às vezes são coisas simples, coisas pequenas. Mais uma vez, dentro desta Agência Municipal de Investimento, o turismo terá que ser uma vertente fundamental. A promoção de Vouzela enquanto região e dos seus recursos, quer paisagísticos, quer naturais, quer patrimoniais, quer culturais, é fundamental. Portanto, ou seja, esta agência terá também como função promover Vouzela. Promover Vouzela significa promovê-lo enquanto local onde se possam instalar as empresas, mas também enquanto local aprazível para os turistas virem conhecer, para se alojarem com oferta de qualidade, para descobrirem os seus roteiros, para terem locais onde possam, por exemplo, fazer desportos, os desportos ligados com a natureza, e em contacto com a natureza, o cicloturismo, o rapel, desportos radicais que também atraem, neste momento são um segmento do turismo muito interessante, mas para isso é preciso promover. Este ano houve um aumento enorme do turismo em Portugal, coisa com que nos congratulamos, portanto, com o número de turistas e o número de ocupação e a taxa de ocupação dos recursos hoteleiros do país. E tudo isto, ainda há pouco tempo falava com o Secretário de Estado do Turismo, que me dizia tudo isto passa essencialmente pelo seguinte: promover. E, ao mesmo tempo, apoiar quem queira investir. Obviamente que Vouzela não pode ter uma oferta turística do género do Algarve, com grandes unidades hoteleiras,
para turismo de massas. Mas também tem uma grande deficiência em termos de alojamento. Com certeza. E esse é um dos pontos que identificamos. Mas isso passa, essencialmente, por atrair investimento. Como é que se atrai investimento? Se calhar, fazendo protocolos com quem percebe. Há grupos económicos em Portugal que, se calhar, não estão alertados para as potencialidades que tem uma região como Vouzela. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, há um grupo económico português que gera as pousadas. Por que não as câmaras terem a humildade de ir ter com os grupos económicos privados e dizer-lhes: meus amigos, venham cá ver. Venham ver esta beleza que nós aqui temos. Venham ver este diamante em bruto. O que é possível fazer? Aprender com quem sabe. Sabemos também que as universidades têm cursos precisamente sobre turismo, dinamização cultural. Por que não associarmos-nos e por que não descobrir como potenciar isso mesmo? Ou seja, pelo menos 2 vetores importantes. O primeiro da promoção, promover, porque nós temos qualidade para oferecer. Não vamos estar a promover gato por lebre. Vouzela tem qualidade para oferecer. Tem produtos endógenos como se calhar não há em mais lado nenhum do mundo. E, portanto, promover e, ao mesmo tempo, captar e conversar com quem sabe. Aprender com quem sabe. E tudo isto passa por ter a humildade de reconhecer que não sabemos tudo. E temos que saber e ir ter com quem sabe. E, portanto, no turismo, a captação de turismo, mas turismo de qualidade. Turismo sénior, o turismo do desporto, o turismo da natureza, a interligação, olha, lá está, da intermunicipalidade, uma interligação com oferta, por exemplo, de alojamento, onde uma das possibilidades seja também a articulação com as termas de São Pedro Sul. Por que não? Isso potenciaria. Portanto, ecopistas, trilhos pedonais, oferta de desportos, portanto, tudo isso Vouzela pode oferecer sem grandes custos para as populações. O turismo sénior também, tem, de facto, paisagens lindíssimas para serem usufruídas. A Nossa Senhora do Castelo, uma revitalização daquela área, que eu vou lá às vezes ao fim de semana e não vejo lá ninguém. Portanto, tudo isso tem que ser dinamizado e se calhar sem grandes custos, se calhar sem ser necessário fazer grandes obras, sem despender muito dinheiro, mas trazer as pessoas, as que sabem e as que estão interessadas, trazê-las para o centro dessa discussão. Eu sei mas a questão do alojamento é uma grande deficiência do Conselho. Sem dúvida nenhuma. Mas, como dizia, quer dizer, estar a construir unidades hoteleiras de grande dimensão não interessa em Vouzela. Não interessa porque não é esse o turismo que nós queremos captar. O turismo que devemos captar em Vouzela deve ser um turismo, permita-me que diga isto, se calhar pode ser mal entendido, mas um turismo de elite, um turismo de qualidade, um turismo cultural, um turismo patrimonial, porque temos isso tudo para oferecer. Um turismo ambiental. Como é que isso se faz? Promovendo, e eu sei que há empresários interessados em investir nos alojamentos, nomeadamente do turismo rural, portanto, ou seja, sabermos todos os programas de apoio, e mais uma vez esta Agência Municipal de Investimento faria isso, que era enquadrar esses empresários que estão interessados em investir na área do turismo. Mas já há alguma oferta? Já há alguma oferta e de qualidade. Algumas freguesias. Ainda há dias visitei numa freguesia, na freguesia de Figueiredo das Donas. Não fui lá visitar dentro, mas vi por fora e achei extraordinário. Portanto, é esse o tipo de turismo que queremos, quer dizer, é um turismo de qualidade, um turismo... E não queremos um pé de chinelo, não é? E descentralizado também da sede do Conselho, não é? Com certeza, espalhado por todo o Conselho. Incentivar os empresários que queiram investir nesta área, porque não é a Câmara, obviamente, que vai construir unidades hoteleiras, mas incentivar, saber quem é que opera no mercado, neste tipo de mercado. O turismo rural, o turismo de habitação, o turismo de capacidade pequena-média, que ao mesmo tempo, portanto, permita uma oferta de qualidade. E irmos ter com essa gente. Eu falo desse grupo que gera, não quero fazer publicidade, mas que gera, e que tem um know-how brutal em várias áreas. Mas quem diz isso diz outros. Portanto, ou seja, o que é necessário é irmos à procura da captação desse investimento. Porque isso vai trazer valor para o Conselho e trará também valor para os investidores. E é isso que tem que se explicar. Em termos também dos produtos, chamados produtos endógenos, doutor, Vouzela também se tem atrasado um pouco, não é? Por exemplo, ainda não conseguiu uma certificação dos pastéis de Vouzela.
Não acha que aqui a Câmara também poderá ter um papel fundamental? O papel da Câmara é fundamental. Mais uma vez, promover. Isto é, em primeiro lugar, tentar com os empresários do setor, que eu sei que são poucos, mas são poucos precisamente porque não há certificação, porque não há promoção, porque o produto acaba depois por não ser rentável. Não é a Câmara que vai produzir pastéis de Vozela. A Câmara o que pode fazer é promovê-los, é fazer com que sejam certificados, é fazer com que eles sejam, efetivamente, um produto de referência nacional. Todos nós sabemos que os pastéis de Vozela, e eu não quero estar a dizer, a fazer comparações com outros pastéis, mas toda a gente saberá, quando me ouvirem, o que é que eu estou a dizer. Os pastéis de Vozela têm uma qualidade superior no sentido de que eles próprios têm uma qualidade superior, elevada. E, no entanto, nós verificamos que somos ultrapassados pela esquerda, pela direita, etc. E os outros conseguem. E foram certificados há pouco tempo. O que eu acho interessante é que, de facto, os processos de certificação são enfim, relativamente demorados. O que eu acho estranho é que se tenha acordado para esta realidade agora. E que ainda não haja essa certificação. Eu estou certo que terá havido um ou outro evento onde, pontualmente, a Câmara terá promovido. Mas isto tem que ser feito de forma profissional. E tem que ser feito de norte a sul do país e até no estrangeiro. A visão global que o CDS propõe nesta candidatura é uma visão global, integrada no mundo de hoje, moderna, desempoeirada, que vai ao encontro das coisas, que não está à espera, mais uma vez, a dizer que, bom, a Câmara está disponível. Doutor, e o setor agrícola, doutora, que importância poderá ter ainda num Conselho de Vozela? Nós sabemos que... É outro dos eixos fundamentais, que é o comércio, a indústria e a agricultura. E o turismo. Mas, sobretudo, em Vozela, estes dois recursos fundamentais, que são o turismo, que têm a ver com os recursos naturais, o turismo e a agricultura. Todos nós sabemos que, efetivamente, a agricultura sempre foi o grande motor da economia, pelo menos nos últimos anos, antes de aparecerem as construções e as infraestruturas. A agricultura era, sem dúvida. E agora, por força da crise económica, as pessoas estão a regressar. Que não se diga que o regresso à agricultura tem a ver com o que quer que seja que tenha sido feito. O regresso à agricultura é por necessidade. O que é que a Câmara tem que fazer? Mais uma vez eu digo, tem que enquadrar os agricultores, tem que os ajudar, tem que lhes permitir o escoamento dos seus produtos, indicando-lhes onde o podem fazer, promovendo os seus produtos. A vitela de Lafões é outro dos produtos endógenos fundamentais. E esta certificação da vitela de Lafões também é fundamental. Mas tem que ser como é que, e é esse o grande desafio que se coloca à Câmara, é saber como é que se torna rentável a produção da vitela de Lafões. Ainda há dias me dizia um amigo meu que em Lisboa se fartava de procurar locais onde podia comer a vitela de Lafões. E, curiosamente, um dos sítios poucos onde pôde encontrar foi, veja bem, no Corte Inglês. Portanto, ou seja, tem que ser os espanhóis a vir a Portugal, andar à procura do que é necessário, do que é bom. Porque nós não temos capacidade para transformar isso. O que é que nós temos que fazer? Temos que promover. Tudo isto radica na promoção. E depois acarinhar os agricultores. Sim, porque também temos que apoiar aqui a produção que parece que não será também suficiente para um grande consumo. Exatamente. Portanto, ou seja, tem que se exportar. Não será, provavelmente, a produção terá que ser para exportar. Exportar para o resto do país e exportar até para o exterior. Mas criar uma marca de valor. Isto é, ajudar e tentarmos perceber como é que transformamos a vitela de Lafões numa marca de valor, criando uma mais-valia, um valor específico naquela tipo de carne, que é excelente, como toda a gente sabe. Agora, o que é necessário é criar, e muitas vezes estas questões de mercado têm a ver com a percepção. Com a percepção. São coisas às vezes muito simples, como uma pequena promoção pode correr tão bem, que se fica com uma percepção de que o produto é efetivamente de qualidade, como o é de facto, e isso transformar por completo uma indústria. Agora, há outras questões que têm que ser equacionadas aqui, portanto, ou seja, tentar diminuir os custos.
de tentar fazer ou ver como é possível diminuir os custos de produção deste tipo de carne, que não é fácil. Portanto, uma res leva algum tempo a criar, portanto, são vacas que criam apenas uma ou duas, ou não sei, talvez 3 reses no ano, 2 por ano, portanto, isto é de produção lenta, mas qual é o acréscimo de valor? Nós não queremos que a vitela de Lafões seja uma vitela de produção em massa. Tem que ser uma vitela que tenha um valor tão específico e uma marca tão específica que a torne num produto rentável para vender e para comercializar. E aí a Câmara, mais uma vez lhe digo, tem pelo menos a possibilidade de ajudar os produtores a estarem dentro do conhecimento de tudo o que é possível para trabalharem, acarinhá-los, ir à procura deles, saber quais são os problemas deles, ajudar a promover as suas... E mais uma coisa, portanto, que é fundamental, que é ajudar a que as pessoas se associem. A Câmara tem que promover, deve promover, o associativismo do ponto de vista económico e empresarial. Por que não criar uma associação de empresários em Vouzela e juntá-los todos no tal conselho que eu tinha dito, mas ao mesmo tempo juntá-los entre eles, ajudar a que eles se entendam, se juntem numa organização, que estejam em rede, que possam partilhar informações. Tanto quanto eu sei, existe uma associação empresarial de Lafões. Isto não... De Lafões, mas o que eu diria a junção... Mas mesmo o seu trabalho terá sido pouco eficiente. Lá está. Quer dizer, o que é fundamental é pôr as pessoas a falarem umas com as outras. É criar essa mais-valia do trabalho em rede. E porquê é que a Câmara Municipal não há de fazer isso? Que é chegar ao pé dos empresários e dizer, meus amigos, vocês juntem-se. Se precisam de ajuda para se juntarem, venham ter connosco. Nós ajudamos. Temos aqui gente qualificada, não tem, para vos ajudar a associarem-se. Vocês unidos são seguramente muito mais fortes. Muito mais reivindicação, muito mais conhecimento, muito mais aposta no desenvolvimento. A Câmara pode promover isso. E não custa dinheiro a ninguém. Não custa dinheiro a ninguém. Trata-se de sair da Alameda e ir à procura das pessoas. Doutor, um setor que também poderá ter grande importância do ponto de vista económico é a questão da floresta. Doutor, sem dúvida, como é que vê, e agora, enfim, que atravessamos agora aqui um período negro de incêndios, aqui o papel da autarquia e quais 5 propostas é que o doutor tem para realmente tratarmos melhor a nossa floresta e tirarmos o grande partido económico deste setor? Eu defendo que devem ser as autarquias, nomeadamente as câmaras e as juntas de freguesia, a quem deve ser acometida a responsabilidade de gerir as áreas florestais. Nomeadamente gerindo áreas protegidas, e eu tenho a ideia que o Vouzela também estará a tentar, efetivamente, uma área protegida de gestão local. As câmaras e as juntas de freguesia, porque estão muito mais próximas daquilo que se conhece, da realidade, devem ter esse papel, que é o papel de tratar da sua floresta. As câmaras fazem o que podem, mas provavelmente tem que haver uma maior transferência de responsabilidades do poder central para o poder local. Tenho a certeza que as câmaras se esforçam imenso e tenho a certeza que a Câmara de Vouzela também o fará na criação de trilhos, de abertura de caminhos portanto, na floresta. Eu tenho a ideia é que temos que ir ao encontro de uma indústria que permita rentabilizar os recursos florestais. Desde indústrias de biomassa, transformação de biomassa, desde indústria de lazer, e os agricultores também. Quer dizer, os agricultores, no fundo, acabam por ser, e se houver agricultores que estejam cá e gente que esteja cá, acabam por ser eles os primeiros a ser os defensores da floresta. Com o repovoamento do que está abandonado, isto é, havendo mais pessoas, provavelmente as pessoas vão tratar daquilo que é seu. Se não estão cá, se não trabalham cá, vão abandonar. E as coisas estão ao abandono. Portanto, o que é que eu defendo? Defendo um reforço, efetivamente, das competências das câmaras municipais e das juntas de freguesia para o tratamento da floresta, para a limpeza das matas. Isso é fundamental, com transferência de poderes. E defendo depois, ao mesmo tempo,
aquilo que no global, naquilo que está a montante, que é com a repoblação. Eu estou certo que há 30, 40, 50 anos, quando havia mais gente, de certeza que não havia tanto mato por limpar. E, portanto, trazendo pessoas, de certeza que elas Também matas vão estar mais densas. dos matos, não é, doutor? Mas se reforçamos a agricultura, e se a ideia é fazer da agricultura o motor da economia também, bom, aí tenho a certeza que os matos vão ser necessários. Eu sei porque sou filho de agricultores, com muita honra. Portanto, não há nada no campo que eu não saiba fazer. E sei que os matos têm uma utilização fundamental. Não é? Uma utilização fundamental. Portanto, ou seja, repovoação, trazer pessoas, reforço das competências, limpeza das matas. E provavelmente, e isto terá que ser dito, com um reforço eventual das penas dos prevaricadores, naturalmente. Nós temos recursos, por exemplo, em Vozela, o Endre, de facto, é extraordinário. É um recurso botânico extraordinário. Que, com certeza, eu não sei, que eu saiba, não se está a dar nenhuma utilização económica a um recurso destes. Que é uma coisa absolutamente específica a nível mundial, que existe em Vozela. Qual é a utilização económica que se está a fazer deste recurso? Que eu saiba nenhuma. E é para isso que nós temos que ir ao encontro das pessoas e dizer o que podemos fazer com isto. Ora, em 40 anos ninguém descobriu. Também não sou eu que o vou inventar. Agora temos que ter a humildade de ir perguntar e de saber o que fazer com um recurso destes, que é extraordinário. Doutor, chegaram a ser permitidas algumas unidades de biomassa, enfim, aqui para a região. O doutor acha que faltou força política para conseguir que elas se instalassem, doutor? Falta sempre. Quando uma região se encontra deprimida do ponto de vista económico, deprimida do ponto de vista das populações e, portanto, dos habitantes, do ponto de vista demográfico, não tem poder de reivindicativo. Porque é que, obviamente, que a política faz-se com políticos, mas também se faz com eleitores. Uma região, para ter capacidade de reivindicação política, tem que ter população, tem que fixar gente. E depois, estando pujante desse ponto de vista, não tenho a menor dúvida que nos vão ouvir e que em Lisboa nos ouvem. Agora, é preciso, de facto, ter essa capacidade de reivindicação. Não se trata de ter políticos mais habilidosos ou menos habilidosos. Trata-se, sim, de ter capacidade de reivindicação. E uma região só tem capacidade de reivindicação se tiver população fixada, se tiver desenvolvimento económico, se tiver juventude, se tiver atratividade. Doutor, se for eleito para a Câmara Municipal de Vozela, que tipo de relação é que pretende ter com a Junta de Freguesias, doutor? Transparente. Transparência total. Uma das medidas que eu gostaria de implementar seria a de, por exemplo, os cidadãos terem acesso ao mês às contas da Câmara Municipal. Ao mês. Por mero requerimento verbal. Eu sei que isto pode ser, à partida, uma medida arrojada. Mas gostava imenso de o primeiro despacho que eu fizesse, ou o primeiro ofício para os serviços, era o de que qualquer cidadão que se dirija à Câmara Municipal de Vozela pode ter acesso às contas da Câmara ao mês. Quanto se gastou em tal lado, quanto se gastou no outro lado, quanto temos, quanto não temos, quanto há em salários. E, portanto, transparência. Orçamentos participativos também faz parte dessa transparência. E a relação com as juntas de freguesia, transparência absoluta. Para mim não haverá, seguramente, eleitos da cor A, ou da cor B, ou da cor C. Não interessa. São presidentes de junta que têm um cargo institucional. E depois, trazê-los para a discussão. Porque os presidentes de junta e as juntas são as que sabem, em primeira mão, quais são as necessidades da sua freguesia. Como é que é possível gerir uma Câmara sem estar em quase comunhão com as juntas de freguesia? Não é. Não é. E, portanto, os presidentes de junta saberão sempre com o que contar e eu contarei sempre com eles, seguramente. Com delegação de competências? Com delegação de competências quando assim tiver que ser. Se há competências que eu venha a entender que são muito melhor exercidas junto da população por parte dos seus presidentes de junta, porque não é de delegar. Uma das características fundamentais de um político e de um líder deve ser o de saber delegar. O de saber delegar, isso é quase uma arte. E, portanto, é fundamental estar
a dar poder a quem pode fazer um bom uso dele. Acompanhado do devido suporte financeiro, mas... Com certeza, assim ele existe. Porque lá está, um dos grandes desafios vai ser o desafio financeiro das câmaras, não tínhamos dúvidas nenhumas. Com a diminuição das transferências do poder central, que é, se não a principal fonte de financiamento, sobretudo das regiões do interior, não vai ser fácil. E quem prometa que vai ser fácil do ponto de vista financeiro gerir uma Câmara Municipal, não está a dizer a verdade toda aos seus eleitores. Não vai ser fácil. E, portanto, tudo o que seja feito tem que ser financeiramente sustentável. Tudo o que tem que ser feito tem que primeiro ser financeiramente sustentável. Uma delegação de competências, obviamente, terá que ser acompanhada de devido estudo de sustentabilidade financeira, como é óbvio, não é? Mas, por exemplo, do ponto de vista e do domínio, por exemplo, social, não sei se me estou a adiantar a algum ponto que me queria... Do ponto de vista social, ninguém melhor que as juntas para saber quem precisa do quê. Quem precisa do quê? O Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal tem que sair do gabinete. Eu detesto o nome gabinete. Cheira-me logo a pessoas sentadas a uma secretária. E, portanto, se calhar, uma das coisas, se me for legalmente possível, altera o nome de gabinete e passa a ser outra coisa qualquer social. Que é os funcionários do gabinete têm que ir ao encontro, têm que saber quantas pessoas estão com necessidades, quantas têm dificuldades, quais são os idosos que estão em isolamento, quais são aqueles que precisam de medicamentos, onde é que eles estão, ir ao encontro deles. Mais uma vez, não pode ser alguém que esteja no gabinete à procura, à espera que alguém vá pedir ajuda. É saber, é identificar antes com os técnicos, que são bons técnicos da Câmara Municipal de Vouzela, identificar as situações e intervir ainda antes de haver um problema grave do ponto de vista social. O apoio ao idoso é, neste momento, um dos maiores desafios das câmaras municipais. Juntamente com as IPSS, esse trabalho tem que ser feito. Se há partido que tem chamado a atenção ao longo dos anos para o papel fundamental das entidades privadas da ação social, tem sido o CDS. E o trabalho em conjugação com as IPSS é fundamental para fazer um rastreio das situações e, ao mesmo tempo, poder intervir sobre elas. Desde no apoio medicamentoso, no apoio ao próprio isolamento, à própria solidão. Muitas vezes uma palavra e uma visita para se falar do tempo é fundamental. E, portanto, esse apoio tem que ser feito muito localizado. Ora, está um exemplo onde a intervenção das juntas de freguesia é muito importante. É muito importante. E os presidentes de junta, melhor do que ninguém sabe, quem é que nas aldeias precisa do quê. Portanto, ir para o terreno e em conjugação com as outras instituições. O senhor considera que a cobertura em termos destas instituições é suficiente nunca é, mas que é razoável, sobretudo no Conselho de Vouzela? Eu tenho a ideia que se deve reforçar, e tudo o que for para reforçar é melhor. Nós temos instituições com muita qualidade. Eu não quero ser injusto para ninguém, mas eu já visitei a Misericórdia de Vouzela por algumas vezes, e sei que há outras instituições no Conselho também muito boas. Mas a Misericórdia de Vouzela, por exemplo, os cuidados continuados, paliativos, é das melhores instituições do país. Do país. E muitas vezes remando contra a maré, isto é, muitas vezes remando contra o próprio poder central, porque falta um papel, porque falta uma autorização, muitas vezes falta um requerimento. E muitas vezes as comparticipações também são... As comparticipações depois são atrasadas, outras vezes não vão ao encontro das necessidades reais. E, portanto, aí, em conjugação também com a Câmara, participar, apoiar, no sentido de fazer pressão, para que as pessoas tenham os tratamentos necessários, para que as pessoas tenham os apoios necessários. Esta ideia de, efetivamente, há coisas que estão a ser feitas. A Universidade Sénior, que eu saúdo, levar as pessoas, os séniores também, a participar ativamente na vida do Conselho, é fundamental. Trazê-los para festas, levá-los a conhecer a cultura e o património de todo o Conselho. Muitas vezes a Câmara daqui se limita a fazer passeios com os idosos. Eu não quero embarcar nessa crítica. Acho que o que a Câmara fará seguramente com boa intenção. O que nós pretendemos é que seja feito muito mais. Isto é, o que faz, provavelmente falo com boa intenção. O que eu digo é que deve ser feito mais. Portanto, deve ser, por exemplo,
do ponto de vista da oferta cultural, enquadrar os séniores muito mais nessa oferta cultural e permitir que eles participem nessa oferta cultural. Por exemplo, enquadrando-os em ranchos, enquadrando-os na oferta das próprias festas do Conselho, fazer uma integração cada vez maior e até pela via da cultura, que era fundamental. E nesse aspecto, na questão da oferta cultural, doutor, como é que viu o panorama do Conselho? Temos outra proposta. Olha, nomeadamente a utilização do cineteatro. Ora, aí está. Eu entendo que o cineteatro, efetivamente, não está a ser utilizado da forma que devia, nem está a ser dinamizado da forma que devia. Uma das ideias que proponho para a utilização do cineteatro é a da procura de parceiros que tenham experiência nesta área, de parceiros culturais. Nós temos, por exemplo, em Tondela, que é a Tracerto, que desenvolve um trabalho notável do ponto de vista da dinamização cultural em Tondela. Porque não irmos ter com quem sabe? Lá está, mais uma vez. Os políticos não podem ter a pretensão de que sabem tudo. Porque não irmos ter com eles, ou com outros, que entretanto se ofereçam, mas com agentes culturais que tenham experiência nesta área e que possam transformar o Cineteatro João Ribeiro no polo dinamizador cultural de Vouzela. Fazer uma espécie de spin-off da cultura de Vouzela. A cultura de ter uma oferta cultural no Cineteatro João Ribeiro, que é um equipamento extraordinário, que é um equipamento fantástico, e cuja capacidade é reconhecida em termos de estruturas físicas, mas precisamos de lá pôr gente dentro. Porque as infraestruturas e a política das infraestruturas é boa, mas é só um começo. É preciso, de facto, dinamizarmos pondo lá pessoas dentro. Levar a cultura às freguesias e às aldeias, mas também trazer as aldeias e as freguesias, por exemplo, para o teatro. Então, aqui a questão do movimento associativo, doutor. Do movimento associativo. É aí que eu proponho. Exatamente, eu proponho. O seguinte, é que temos que trazer as associações para dentro da Câmara. Temos que trazer estas associações para dentro da Câmara. E eu proponho mais um Conselho, o Conselho Cultural, onde estejam integradas as associações recreativas e culturais das várias freguesias, as próprias juntas estejam representadas e também as escolas. Este Conselho Cultural reuniria todos os agentes culturais, do património, do artesanato, reuniria e trataria em conjunto da melhor forma de dinamizar a cultura. Onde todos pudessem participar, onde todos pudessem dizer aquilo que entendiam, aquilo que pretendiam para as suas associações, e ao mesmo tempo que se fossem criando os alicerces para uma política cultural consistente. Nós temos património, temos as torres medievais, nós temos artesanato de qualidade, nós temos gastronomia, que é uma delícia. Portanto, tudo isto deve ser potenciado, mas para isso é preciso pôr as pessoas a falar umas com as outras. Este Conselho Cultural, com as juntas de freguesia, com as associações, com as próprias escolas onde poderia haver a participação, porque não, por exemplo, uma escola de teatro a trabalhar ali no Cineteatro João Ribeiro? Porque não? Porque não dinamizar sessões de cinema que vão pelas várias freguesias, até pelas aldeias? Aquela a ideia que eu tenho dos intermeses, que é uma coisa extremamente interessante, mas que é possível regressar. Tudo coisas simples, sem grandes custos. Tudo isto pode dinamizar, se juntarmos as pessoas. Portanto, a criação do Conselho Cultural, a criação do Conselho Económico, a criação da agência, tudo isto sem custos. Só pôr as pessoas a falar. Falar em conselhos, doutor, também preconiza um conselho para a área do desporto? Eu acho que na área do desporto, que tem sido, se quer que seja muito honesto, tem sido um trabalho bem desenvolvido. E, portanto, não tenho a pretensão do que está feito para trás está mal feito. Não. Eu tenho ideia de que, a nível da área do desporto e da integração da juventude no desporto, tem sido feito um bom trabalho. A ideia é reforçar, não digo isto com a criação de clubes de futebol megalómanos, mas o futebol é uma área importante do desporto. Na natação temos tido belíssimos resultados, até com campeões nacionais. Portanto, o futebol na área do desporto. Contaria com o apoio do seu doutor. Com certeza. O futebol. Sou um apaixonado pelo futebol e acho que o futebol dinamiza as pessoas, incentiva-as, dá-lhes bem-estar. E, portanto, eu entendo que o futebol é também uma área que
que deve merecer a atenção, como todas as outras áreas, a nível do desporto. Eu sei que, por exemplo, no BTT há já um movimento associativo de bastante interesse e que tem tido bastantes resultados. É de apoiar. Tudo o que está bem feito deve continuar a ser bem feito. E, portanto, a dinamização do desporto tem que ter uma ligação também com a educação. E, portanto, as escolas, a participação das escolas no desporto é fundamental. Trazer as escolas para a Câmara e levar a Câmara às escolas também é fundamental. Mas orientei o Sr. em relação aos mega-agrupamentos, Sr. A minha opinião é uma opinião por todos já conhecida, porque eu, no exercício da minha atividade profissional, interpus até ações contra o Estado, portanto, contra os mega-agrupamentos. Acho que a especificidade de cada um dos agrupamentos se vai diluir, tornando até, inclusivamente, mais difícil a gestão das pessoas e a gestão das próprias crianças, dos níveis de ensino. Tinham projetos pedagógicos completamente distintos que são fundidos e acabam depois se diluir. Portanto, ou seja, tudo aquilo que seja grande demais acaba por ser informe e acaba por não ter as especificidades que são necessárias para uma região onde há necessidades específicas em cada uma das escolas. Portanto, fui contra os mega-agrupamentos e continuo a ser. Doutor, há aqui um setor que não falamos muito, ou provavelmente até já falamos, isto entronca tudo, que é a questão do comércio. Pronto, o setor irá dizer, pronto, que o comércio é questão de temos gente ou não temos gente para consumir, não é? Sem dúvida, mas haverá outros... Sem dúvida nenhuma, mas isso... O facto de, mesmo não havendo gente, não significa que votemos ao abandono o comércio local. O comércio local tem que ser dinamizado. O comércio local tem que ser trazido para as iniciativas da própria Câmara. Quando há festas, olha, a feira de Vozela, tem que ter mais gente, tem que ter diferenciação de produtos, tem que ser trazida gente para a feira, quer na oferta dos produtos, quer nas pessoas que lá vão comprar. Se os produtos forem, se na feira de Vozela se puder comprar, por exemplo, tudo aquilo que se compra numa loja do chinês, obviamente que as pessoas não vão à feira, vão à loja porque está aberta todos os dias. Ou seja, os produtos têm que ser diferenciados. A feira de Vozela tem que ser uma feira que traga produtos diferenciados, produtos de qualidade e que atraia clientes que venham para procurar qualidade, diferenciação. E a mesma coisa com os comerciantes. Promover o seu associativismo, promover a sua associação, de maneira a que juntos tenham mais poder de reivindicação. E, ao mesmo tempo, trazê-los para todas as iniciativas da Câmara. É fundamental que todas as lojas de Vozela seja dada a possibilidade, as lojas, os comerciantes, seja dada a possibilidade de participarem na vida cultural. Porque isso também é uma forma de promoção dos seus próprios produtos e dos produtos que vendem. Doutor, estamos mesmo em cima da hora. Não sei se o doutor querá acrescentar alguma coisa que provavelmente não tenha escapado. Certamente que não foi dito tudo. E deixar também algum tempo para uma mensagem aos nossos ouvintes e aos seus munícipes. Sim, senhores. Eu começo por outro acabo, por agradecer novamente à Rádio Lafões pela oportunidade que me deu de apresentar as nossas propostas, as propostas do CDS em Vozela. E gostava de efetivamente dizer que Vozela tem potencialidades. Vozela tem futuro. Vozela tem possibilidades de crescer. Vozela não se pode resignar à estagnação. Dar uma ideia de esperança aos habitantes de Vozela, dizendo-lhes que têm condições, temos condições naturais, temos condições geográficas, temos condições de acesso que permitem fazer de Vozela um local onde é possível viver e viver bem e com qualidade. Para isso, contam com o CDS. Para isso, contarão com o empenho de todos aqueles que forem eleitos pelo CDS. Mas é necessário que, para além das propostas apresentadas, os próprios eleitores tenham também eles coragem para mudar. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua presença. E foi a entrevista com o Dr. Paulo e Jorge Rodrigues Duarte, candidato do CDS-PP à presidência da Câmara Municipal de Vozela. E, para os seus ouvintes, até amanhã com uma nova entrevista.